Shalom, Adonai. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, minhas queridas irmãs e irmãos. Rosa, tudo bem aí, Rosa? Passou a chuva? Como que tá a temperatura aí em Caconde? A Paulinha, o Albert e a Estelinha estão aí. Não sei se eles já passaram aí na sua casa. Mãe de Wanda, seja bem-vinda. Nossa irmã Geise já está aí, né? Nossa irmã Geise está aí, graças a Deus. Hoje é ela que vai trazer a mensagem para nós. Irmã Cleide, mãe de Wanda, irmã Meire. Te mandei uma mensagem, acho que você estava sem internet, Meire. Irmã Rosana, saudade, irmã Rosana. Tô com a sua vasilha aqui, marcar pra gente se encontrar e aí na sua casa, ou você vir aqui pra gente conversar, pra tomar um café, um suco. Alexandra Pereira, minha irmã querida, amiga, que já fomos em tantos cultos, né, ali juntas, aqui na Rosa de Saron, uma bênção, a irmã Santinha, pastora Maria Augusta, pastora Valda, todo o pessoal ali, né, nossa irmã, que até trouxe uma mensagem um dia, me fugiu o nome dela agora, meu Deus. Irmã Janda, tá aí também, graças a Deus. Nosso irmão Antônio. Hoje é aniversário da Zélia, a fotinho da Zélia apareceu aí. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, Zélia. Naides Marques, Vanir Donizete, boa tarde, Vanir, que Deus abençoe. Rogélia, Danilo. Graças a Deus, essa semana estamos aí na reta final dos 21 dias de jejum, de oração, de comunhão, de conhecimento, mais um pouquinho da palavra. E o Senhor, hoje, Ele vai falar um pouquinho conosco dentro do encontro com Deus, através de Atos 9, do 1 ao 10. Mas eu vou deixar somente um versículo e depois vou conectar a nossa irmã Geisa, que vai trazer a mensagem, amém? Depois a gente vai falando no decorrer da semana sobre essa passagem aqui de Saulo. Naides Marques, seja bem-vinda. Continuamos em oração pela sua amiga, né, Lídia. Estamos aí orando. Nós vemos aqui no capítulo 9 de Atos. Eu vou deixar somente o versículo de número 6, que diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Então nós vemos aqui que Paulo, que ele ainda era Saulo, ele teve um encontro com Deus, mas o encontro dele foi diferente. Foi Deus que o encontrou, que o chamou. Então o Senhor pergunta para mim e para você nessa tarde, você já teve um encontro com o Salvador? Ou você quer ter esse encontro? Está buscando ter esse encontro para ter uma conversão? Aqui Saulo, ele perseguia os cristãos com zelo, porque ele era um judeu que levava a lei à risca. Então ele perseguia, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, com Jesus, então ele teve uma transformação, porque com o mesmo zelo que Paulo perseguia os cristãos, ele teve o zelo e a honestidade de seguir Jesus. Quando Jesus
teve um encontro com ele automaticamente começou a seguir o que Cristo lhe ensinava. Amém? Então, que nós possamos fazer uma reflexão. Se nós ainda não tivemos um encontro verdadeiro, uma transformação amada na vida desse homem, ele estava ali na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. E só tem uma maneira, meus irmãos, de ter um encontro com Deus, de nos converter. É sentar aos pés da cruz. É verdadeiramente observar a palavra de Deus e viver e tomar ela para nós com zelo. Porque Paulo, aqui Saulo ainda, ele era um judeu fiel. Então ele perseguia os cristãos por conta da fidelidade, do zelo que ele tinha com a lei. E esse mesmo zelo ele passou a ter depois para fazer o querer de Jesus. Amém? E a gente vai falando no decorrer da semana sobre a conversão de Saulo. Então, a missionária Ana Selma está aí conosco, a nossa irmã Catarina, o Antônio Otero. Depois vou fazer uma oração pelo presbítero santo que faz aniversário hoje, estejam orando por eles. E estamos aí, né? Vamos conectar a nossa irmã Geisa. Oi. Jesus, oi. Paz. Hoje deu certo, né? Que bom. Verdade. Seja bem-vinda conosco, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Amém. Amém. E Amém. peço depois para os irmãos, no final a gente faz uma oração, a gente inclui o presbítero santo, que está aniversariando hoje. O nome dele é Santo por conta do dia do santo, né? Todos os santos. E ele colocou o nome dele de Santo. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, queremos te agradecer pela vida da nossa irmã Geise, que está aí nessa tarde para falar a tua mensagem, que o Senhor use-a poderosamente, com graça, com missão, Deus, com profundidade, e que tudo, Senhor, seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo e bendito nome. Deus Amém, abençoe cada um dos meus irmãos que vão ouvir, que os corações estejam abertos para a palavra cair numa boa terra e dar fruto, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Pai, todos os dias, não somente para pedir, para agradecer, mas para dar fruto, Senhor. Amém. E o fruto, como Saulo aqui, antes da conversão, ele não tinha, ele lutava contra o Senhor, mas depois ele percebeu o Deus poderoso que ele estava servindo. Que nós possamos ter um pouquinho, ó Deus, da responsabilidade, da honestidade que o apóstolo Paulo teve quando teve uma conversão verdadeira, uma transformação e esteve aos teus pés em todo momento. Abençoa-nos, fica conosco e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se essa luz está atrapalhando aqui, tá? Está um pouquinho nublado, mas tá bom, dá para ver seu rosto, tranquilo. Eu tive que fazer um improviso do local, porque eu não estou na escola, e na escola tem um ambiente que é melhor para a gente fazer a gravação. Só que hoje eu não estou por lá. E o pior é que você não pode apagar a luz, senão você não enxerga. Fica escuro demais. Deixa eu ver se aqui está melhor. Tranquilo, tá bom. Tá ouvindo bem, né, pessoal? Sim, estamos ouvindo. Os irmãos estão ouvindo. Irmã Miriam, seja bem-vinda conosco. Deus abençoe. Irmão Antônio Carlos Rosa. Bispo Lauro, que está aí. Amém. Bispo Lauro tem oração da meia-noite, irmãos. Sigam o Bispo Lauro, pastora Cibele. Estamos aí juntos. Mãezinha Creuza. Amém. Estão entrando ainda, né? Que a gente sempre entra ao meio-dia, a gente tem entrado um pouquinho mais cedo. Então, o pessoal está chegando.
Eu posso ir me apresentando, irmã? Sim. Posso ir me apresentando? Claro. Posso me Fica à vontade. Olá, gente. Meu nome é Geise. Eu sou da Primeira Igreja Batista, aqui do interiorzinho aqui da Bahia. Sou cunhada da missionária Selma, né? A Ana Selma, que já vem com a caminhada com vocês aí há um tempo. E eu trabalho na educação, sou professora, com muito orgulho. Adoro esse trabalho que o Senhor me chamou, que na verdade é uma missão, né? Ser professor é também uma missão. E Deus me deu a graça, como a todos nós, né, de ter um entendimento, de ler a palavra e ter um entendimento, porque quem faz isso é o Espírito Santo, que nos ilumina e traz essa revelação tão tremenda da palavra do Senhor. E aí a irmã Conceição falando aí sobre Saulo, né, que era Saulo, se transformou Paulo. A palavra hoje vem de encontro justamente com essa situação. É uma palavra também que Deus vai falar conosco quando Deus vem ao nosso encontro, né? O tema é esse encontro com Deus. E em algumas circunstâncias, quando a gente está passando por muita dor, muito aperto, em algum deserto, a gente corre procurando Deus. Mas tem outras circunstâncias que Deus vem ao nosso encontro. E hoje eu vou estar aqui com vocês na leitura dessa palavra, mostrando que em alguns momentos o próprio Deus vem até nós, né? E quando isso acontece. Não sei se a gente já pode começar, a irmã, já ir para a pregação. Pode? Então, pronto. Vou jogar duro aqui. Que já estão aí. Eu creio que sim também. Nossa reflexão hoje está em Lucas 24. Lucas 24, do 13 ao 35. É uma leitura um pouco longa. É sobre os discípulos no caminho de Emaús, mas é uma passagem muito linda e traz para a gente um aprendizado muito grande, né? E aí a palavra diz bem assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes que essas coisas têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe respondeu: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse, e que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam contado. Porém, eles não o viram. E eles lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e que entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam com ele, fez com que iam para mais longe. E ele eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão e abençoando, partiu-lhe e o deu. Abriu-lhes então os olhos e conheceram a ele e desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que havia acontecido no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Amém, irmãs? Uma Amém. leitura um pouco longa, né? Mas Deus, eu tenho certeza que vai falar conosco hoje grandemente através dessa história. Aleluia. Essa história se sucede 3 dias após a ressurreição após a ressurreição, não, após a morte de Cristo, né? O terceiro dia que ele já estava ressurreto. E se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que as mulheres foram ao sepulcro, procuraram o corpo, os anjos disseram que não estava mais ali. Elas vão, chamam Pedro, que é o sanguíneo, colérico da história, né? Vai até ao sepulcro. Quando chega lá que não vê o corpo de Jesus, entra em desespero. Talvez na mente dele o que passou foi: roubaram o meu Cristo, ele não está mais aqui. Mas se passou um esquecimento na mente deles, que Jesus disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E esses discípulos de Emaús, né, que a Bíblia só revela o nome de um, Cleófas, pelo que a gente lê do contexto aqui histórico, eles eram pessoas que também andavam naquela multidão, andavam com os discípulos, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles estavam perto, eram pessoas próximas. E eles tinham aquela esperança, eram judeus que tinham aquela esperança. Esse é o Messias que a Bíblia fala. Jesus, esse homem é o Messias que a Bíblia fala. Então, eles acreditavam que a revolução que Jesus ia fazer era uma revolução política. Ia derrubar o governo de Roma, ia tomar Jerusalém, ia tomar as rédeas da situação, e seria a glória desse Messias, seria uma glória de reino humano, uma glória política. Porque até então eles não tinham noção da revelação do plano de Deus. E a gente hoje, mesmo em meio a essa geração tão perdida que a gente vive, nós temos, irmãs, uma revelação tão maior do plano de Deus, que Moisés não teve. Nunca na mente de Moisés, com todo o relacionamento que ele teve com Deus, ele imaginaria que o próprio Deus desceria do céu para estar entre os homens. E nós hoje, mesmo que os nossos olhos não viram, mas benditos olhos que não viram, mas creram, mesmo que os nossos olhos não viram, nós temos noção do completo plano de Deus, da revelação completa do plano de Deus. E nossa geração hoje espera a segunda vinda desse Cristo, que em nome de Jesus nós veremos, né? Se a gente não for chamada antes, para se apresentar antes, nós veremos o céu se abrir e veremos o nosso Cristo descer em glória. Amém? Amém. E é interessante que esses discípulos, eles estão andando pelo caminho, conversando sobre o que aconteceu, inquietos, sem paz, angustiados. Por que será que, poxa, esse Jesus que a gente esperava, a gente tinha certeza que ele era o Messias, a gente tinha certeza que ele era quem ia fazer toda essa revolução que a gente esperava. E por que? Cadê ele? Talvez eles ficaram em Jerusalém esperando, né, o terceiro dia, ver tudo isso acontecer. Quando eles viram, quase ao finalzinho do dia, que isso não tinha acontecido, eles vão para essa aldeia, que fala 60 estádios, que é cerca de 12 quilômetros. Sai de Jerusalém para ir para essa aldeia. E nesse caminho vai um comentando com o outro, conversando. E aí a primeira coisa que eu quero trazer para a gente hoje, primeira atenção para a gente parar nesse pontinho aí. Sabe quando é que muitas vezes Jesus nos encontra? Quando a gente está falando dele. Quanto tempo a gente perde das nossas vidas, mulheres? Principalmente mulher. Mulher é uma bênção do Senhor, é maravilhosa. A gente gosta de conversar. A gente, Fala né? muito, né? Mulher. Davi, meu Deus, o homem daquele não caiu, conseguiu tantas vitórias naquelas guerras, matou não sei quantos guerreiros terríveis, um gigante, mas caiu por uma mulher. Né? Se a gente olhar na história bíblica, a maioria dos grandes homens de Deus pecou em algum momento por conta de uma mulher. Abraão mentiu por conta de uma mulher. Né? Então, a mulher é extraordinária. E então, o que acontece? A gente conversa demais, a gente perde muito tempo da nossa vida conversando sobre muitas coisas. E muito desse tempo a gente poderia estar conversando e falando sobre Cristo. Esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, ao meio-dia, é uma riqueza. Falarmos sobre Jesus atrai a presença de Deus, né? Atrai a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
eu ali estarei. Mesmo que a gente não sente especificamente para fazer um culto ou uma adoração a Deus, mas se a gente está ali compartilhando, falando de algo de Deus, a presença do Senhor vem até nós. Então, aqueles discípulos não são pessoas faladas, com esses dois discípulos do caminho de Emaús, não eram pessoas conhecidas, a gente não vê falar deles em outro momento, mas era alguém importante para Jesus. Porque se não fosse, Jesus não ia se preocupar e ir até o encontro deles. Isso é para a gente ter noção que cada um de nós, pode ser que a gente seja simplesmente aquela irmã que vai para a igreja só para sentar, muitas vezes nem para participar do culto, muitas vezes só para assistir o culto. Mas o nosso Cristo, que é o nosso noivo, está preocupado com cada uma de nós. E o mais lindo da palavra de Deus é que ela nunca volta vazia. Em um dado momento, mesmo que você leia a Bíblia e você não tenha compreensão da palavra, mesmo que você ouça muitas pregações e você não consiga absorver ou entender a palavra, essa palavra ela nunca vai voltar vazia. Porque dentro de nós, minhas irmãs, tem um DNA. E esse DNA é o do Senhor. Todos os seres humanos têm esse DNA. Então, quando Deus ele quiser falar e tocar dentro do nosso coração, a gente vai entender. Porque eu creio em um Deus que fala de espírito para espírito, né? Nós somos um ser tricotônico, nós temos três, né? Corpo, alma e espírito. E ultimamente nós temos visto pessoas vivendo muito na emoção, muitas igrejas, né? Eu louvo a Deus por sermos uma igreja tradicional. Geralmente as igrejas tradicionais se voltam muito para a leitura da palavra, né? Por estudo da palavra. Eu sou apaixonada pela leitura da palavra, pelo que a palavra traz. E a gente vai ver aqui nessa história que foi isso que aconteceu. Jesus, ele não se revelou para aqueles homens. Ele não disse, sou eu, Jesus, vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Sou eu. Ele não disse. O que Jesus fez foi trazer a memória deles, desde o Gênesis, porque fala, né, desde no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, foi explicando, vocês não lembram o que Moisés disse lá? Que nasceria um que ia pisar a cabeça da serpente? Então ele começou a falar, ele começou a trazer a palavra para aqueles homens, e Jesus faz isso. Sabe quantas vezes, irmãs, a gente fica às vezes esperando uma live dessa, às vezes a gente fica esperando ir num culto, às vezes a gente fica esperando ouvir um hino, às vezes a gente fica esperando uma irmã vir na nossa casa, e essa palavra que é poderosa está aqui, ó, na nossa mão. Se a gente quiser ouvir, se a gente quiser ouvir a Deus, a gente começa daqui. Sabe? Uma perdição. Eu tenho 37 anos, tenho essa carinha de nova, mas eu tenho 37 anos e estou cerca de 28 a 29 anos já caminhando com Cristo. Eu fui bem novinha para a igreja. E a gente que tem um tempinho a mais, a gente vê muita mudança, né, nesse mundo evangélico, né? Porque antes era chamado que é crente. Quando se dizia assim, fulano é crente, já tinha uma noção quem era. Hoje usa-se muito o evangélico, o gospel, né? Essas nomenclaturas. O evangelho se tornou status, né, irmã Geise? Verdade, irmã. Verdade. Parece que é uma coisa bonita, mas as pessoas não lembram o sacrifício que a gente precisa fazer, que é o que a irmã trouxe aí no começo da palavra, para servir ao Senhor. Não que isso seja mérito, não é esse mérito que vai nos dar a salvação, não, porque a salvação que nos deu foi Jesus, de presente, assim, ó. Mas é necessário que haja uma mudança de vida. Esse encontro com Deus se dá a partir da nossa mudança de pensamento. Paulo diz bem assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Renovar. Pensar novamente. Voltar novamente. Nós precisamos ter uma mudança de mente. E essas mudanças que o mundo evangélico tem sofrido tem prejudicado muito a igreja. E sabe por que tem acontecido, irmãs? Porque a maioria dos cristãos hoje não tem raiz. A raiz que eu falo é conhecimento da palavra. Qualquer pessoa, eu ou qualquer uma das irmãs que aqui estamos, podemos chegar em abrir um ponto e passarmos a ser uma pastora e inventarmos um nome e abrirmos uma igreja. Muita gente faz isso sem responsabilidade, nem sem chamar de Deus. E quando você tem conhecimento da palavra, que você vai até um lugar desse que você vê que a pessoa está pregando ali muitas vezes emoção e não Bíblia, você não vai sentir alimento, porque essa palavra ela precisa ser alimento. Mesmo que em um dado momento aquela palavra venha para nos curar através de algo mais forte, mais duro da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, ele corrige. E Deus faz isso com a gente, né?
Então, a correção do Senhor não é para nos abater, pelo contrário, é para nos fortalecer, porque Deus é um ser tão extraordinário, um Pai tão maravilhoso, que quando Ele nos corrige, aquela palavra nos alimenta e nos amadurece. Então, nós vivemos uma geração de cristãos muito rasos, cheio de informação, muitas informações ao mesmo tempo, de muita coisa, mas pouco conhecimento de verdade, profundidade em algumas coisas. E isso não dá por um nível social, por uma questão acadêmica, nada disso. Existem pessoas que estudam até PhD e não têm compreensão da palavra. Essa compreensão se dá através da revelação do relacionamento com Deus. E aí a gente se volta, né? Esses homens do caminho de Emaús, eles andaram com Jesus, e aí Jesus começou a falar para eles, trazer a palavra, ó. Olha a importância da palavra. A palavra ela não pode ser esquecida em momento nenhum. A gente vai envelhecendo e vai aprendendo algumas coisas. Eu digo assim, ó, quando a gente tem 15 anos, que a gente ouve assim, ó, fulano morreu com 50 anos. Na nossa mente de 15 anos, já viveu muito. Quando a gente tem 30, morreu novo, meu Deus, a pessoa com 50 anos não viveu nada. Não viveu nada. Então, até na nossa vida cristã, isso também acontece, esse amadurecimento do tempo, né? E aí a gente vai percebendo que com 20 a gente tem uma mente, com 30 a gente tem outra, com 40 tem irmãs aqui, mas que eu tenho certeza disso. Assim, vai tendo amadurecimento, experiências que vai lhe dando uma visão diferenciada das coisas. E essa palavra, junto com nossa maturidade também natural, traz um crescimento muito grande, né? A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter fé, a gente aprende a crescer, a ouvir, a ouvir. E Deus, ele vai fazendo, né, tem momentos que você tem que fechar como Davi, né? Põe uma guarda nos seus lábios. É verdade, é verdade. Ele tem uma passagem mesmo quando Paulo ele está ensinando a Timóteo a liderar a igreja, né? O livro de Timóteo tem muita palavra para liderança. E aí Paulo fala sobre as viúvas, que é interessante que as mulheres, as anciãs, as mulheres mais velhas, elas tenham esse cuidado com as mais novas para trazer esse ensinamento para as mulheres mais novas. Mas a gente vive num momento tão de aflição, né? Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre o pensamento acelerado, até pela questão da tecnologia, que a gente não tem paciência, né, de aprender. E com a palavra de Deus a gente bíblico, né, irmã Geise, que o Senhor falou que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriaria. É isso que nós temos visto, né? Verdade, verdade. A gente às vezes não tem paciência de sentar à mesa com os nossos filhos, né, para ouvir como foi o dia deles, né? Coisas pequenas que têm nos afastado, e muitas vezes é essas coisas pequenininhas que são as raposinhas, como diz lá o livro de Cantares, que vai nos puxando e nos tirando da presença de Deus. Às vezes também a gente, como cristão, complica muito servir a Deus, mas não existe essa complexidade. Existe a necessidade da compreensão da palavra. Quando a gente compreende o que a palavra de Deus diz, a gente vive tranquilo, mesmo que as provações... Um coração humilde, né, irmã Geise? Um coração humilde, contrito. Deus não despreza. Verdade. Ele se apaixona, na verdade, né? Que é o clichê, eu digo, de Davi, foi isso aí. Davi foi rei, foi tudo, foi um homem extraordinário, mas quando ele chegava na presença de Deus, ele se derramava como o menor dos homens, né? E a Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus. E aí esses rapazes do caminho de Emaús, eles eram discípulos, não eram escolhidos por Cristo, mas eram discípulos que andavam junto ali naquela multidão, né? Eles vão, e quando Jesus começa a falar, aquela palavra começa a arder no coração deles. Talvez um olhava para o outro, quem é esse homem? Que sabedoria esse homem tem? Eu nunca vi esse homem no meio da nossa multidão, por que ele conhece tanto? E aí até o momento que Jesus vai, senta com ele e faz, Jesus faz que vai embora, né? E ele chama, não, entra conosco, senta aqui com a gente, vem jantar conosco. E no momento que Jesus senta na mesa com eles, eles trazem à memória, né, o partir do pão. Mas mesmo assim, eles ainda não haviam reconhecido. Mas o que eu quero trazer dessa sentada à mesa? Quando a gente fala de Jesus, que a gente lê a palavra, Jesus entra na nossa intimidade. Só senta na nossa mesa pessoas que exista intimidade, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, entre as pessoas que a gente tem intimidade. Então, Jesus precisa fazer parte da nossa intimidade. Então, naquele momento que Jesus entra na intimidade deles, desperta eles em alguma coisa. Então, Jesus vai e desaparece.
Ela desesperada, foi ele que estava entre. Internet dela. Mas é tremendo essa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. A gente vê ali no partir do pão, Senhor com eles. Uma pessoa me ligou bem agora. Perdão, viu, irmãs? Então, quando Jesus entra na intimidade com eles, eles percebem é Ele. É Ele, é por isso que o nosso coração ardia quando Ele falava, era por isso que a gente não estava entendendo. Jesus estava dando os sinais e ele sem entender. Quais são os sinais, mulheres, que Deus tem dado na sua vida e você não tem entendido? Às vezes tem pessoas na nossa vida que Deus não quer que esteja perto de nós. Em determinado momento, não é que Deus não ama essa pessoa, mas às vezes aquela pessoa, os conselhos, a fala daquela pessoa pode te atrapalhar, né? Às vezes, Deus tá te dando um comando para você fazer algo e você tem medo. Não tenha medo. Quando o Senhor está na direção das coisas. Chegou uma ligação lá para ela. Chile deve ter tocado aí. Chile. Retira seu pedido. Retirou. Vamos ver se ela envia novamente a solicitação. Mas nós vemos, ela está aí. Pastor Márcio, Chile. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Está adicionando. Deus tira todo impedimento. Os irmãos, tenham paciência. Nenhuma resposta. Os irmãos estão me ouvindo? Está aqui o pedido, a solicitação da Shirley Nicolaides, que está aí conosco assistindo. Shirley, por favor, retira seu pedido, sua solicitação, senão a nossa irmã Geise não consegue enviar. Chegou 2 solicitações suas. Tem como você sair um pouquinho do Face e retornar para a sua solicitação sair daqui para ela poder entrar? Por favor. Complicou, né? Complicou. Que a nossa irmã Shirley deve ter tocado aí, não sei o que ocorreu. Os irmãos estão me ouvindo? E se a nossa irmã Shirley não sair, a irmã Geise não consegue mandar a solicitação, mas também não estou vendo a foto da irmã Geise aí. Se a fotinho dela aparecer, eu toco na foto e tento adicionar ela pela foto. Acho que ela está aqui. Não. Os irmãos estão ouvindo? Então vamos fazer a oração. Hoje é aniversário do meu marido,
presbítero santo, os irmãos estejam orando por ele. Vamos fazer a oração final e vamos... o Senhor falou através dessa mensagem, né? Os discípulos de Emaús, que Jesus teve um encontro com eles, confirmando a palavra sobre Saulo, quando Jesus encontrou Saulo. Então, confirmação. Se você ainda não teve uma transformação, um encontro com Deus, ele pode vir até você e ter este encontro contigo, mas procura você encontrá-lo, né? Não aguarde ele vir até você, porque Saulo aqui, ele teve uma história muito difícil, porque ele lutava contra Deus. Então, que nós temos um coração puro, aberto, disposto para encontrar o nosso Deus, né? Um coração humilde, contrito, observando a palavra, buscando o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Como buscar o Espírito Santo? Dobrar seu joelho, clamar, pedir. Eu quero, Senhor, esse encontro, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E você vai ter. Porque lá em Joel, o Senhor fala que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então busca que você encontra. Amém? Para nós nos enchermos da presença do Senhor, é orando, lendo a palavra, com profundidade, e o Senhor, então, ele apresenta a nós. Vamos orar pelo presbítero santo, a nossa irmã que retirou o tumor, nossa irmã Lídia, a nossa irmã Denise teve alta, e alguns irmãos aqui, a irmã Luciana, que a gente está orando, o irmão Dinael, o irmão Jorge, que precisa de porta de emprego, o irmão Albert, os irmãos que pediram oração aí, eu não estou conseguindo ver, só está o nome dos irmãos, não consigo ver as mensagens, os comentários, mas vamos orar. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos que estão aí online, os que vão ainda entrar, ouvir, participar, ó Deus, dessa palavra, participar deste momento de oração que nós sabemos que o Senhor está indo de encontro em cada lar, em cada família, porque Deus, onde tem 2 ou 3 falando no seu nome, ali o Senhor está. E nós temos o prazer, como a nossa irmã Geise falou nessa tarde, de falar do Senhor, de estar com o Senhor. Deus, toca em cada familiar, nos filhos, esposos, esposas, netos, parentes, irmãos, mães, pais. Vai tocando, Senhor, nos enfermos, visita as UTIs, os hospitais, os quartos, as clínicas. Deus, toca, Senhor, nos idosos, onde tiver uma casa de repouso, que tiver um idoso ali precisando do teu toque, Senhor. Toca, Pai, libera a bênção. Muitas vezes eles se sentem sozinhos, abandonados, mas o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso tudo. Quando nós temos o Senhor, jamais nós nos sentimos solitários, abandonados, porque nós sabemos que o Senhor é que conduz todas as coisas, o Senhor que prepara, o Senhor que traz. Então, meu Deus, vai abençoando essas vidas, os órfãos, as viúvas. Foi falado hoje sobre as viúvas, Senhor. O Senhor é poderoso para tocar. Olha aí a minha irmã Cristina, que teve a perda do esposo, que precisa, Deus, dar seguimento na